Sejam bem-vindos à disciplina Imunologia. Nós vamos dividir em 6 módulos, em 6 unidades, né? Essa disciplina ela é muito importante, ela compõe todos os cursos da área da saúde, porque faz parte, né, do processo humano, processo imunológico humano. E nós vamos falar hoje, na primeira unidade, um pouco, né, desse contexto geral, né, da imunologia, em que você vai compreender, né, os principais conceitos da imunidade. Muito bem, e já começando, né, vou fazer um pouco aqui a parte da introdução à imunologia. Na verdade, a imunologia, quando a gente fala em imunologia, você já imagina o sistema imune, já deve ter ouvido falar, né, já está estudando, se você é um estudante da saúde, provavelmente em vários momentos você já ouviu falar sobre o sistema imune atua dessa forma, de outra forma e tal. O que acontece? O sistema imune, na verdade, é o nosso exército de defesa contra os agressores, né? Então, conceitos importantes aqui que a gente precisa compreender. Tudo que é agressão, faz parte, né, do processo que a gente chama de agressão, precisa de um contraponto, um sistema de defesa. E aí que a gente chama de sistema imune, né? Tem alguns conceitos mais teóricos, né, que a gente vai discorrer sobre eles, mas o principal mecanismo de defesa que o nosso organismo encontra para isolar, eliminar algo que está provocando alterações ou invasores. Aí quando eu falo de invasão, invasores, posso falar de uma bactéria, posso falar de um vírus, uns parasitas, ou qualquer célula que se comporte como um invasor, algo que está errado, né? Não está funcionando corretamente, como algumas células cancerígenas, né? Por exemplo. Então, o sistema imune ele tem essa tarefa de defender o organismo. Então, a imunologia, na verdade, aí vem um conceito, é a ciência que estuda os mecanismos de defesa do organismo contra agentes estranhos. Então, esse é um conceito mais amplo, né? Como eu citei, micro-organismos, patogênicos, dentre outras células, né? Então, esse termo imunologia ou imunidade vai se referir a esse controle, a esse exército de defesa que o nosso sistema tem, né? Isso vai estar dividido, né, em uma maneira que é a natural e uma maneira que é adquirida. Quando eu falo natural, é aquilo que naturalmente, quando a gente nasce, né, quando a gente é gerado, a gente nasce, a gente já vem com esse processo pronto, um sistema de defesa natural, pronto. E também a gente, ao nascer, ao respirar, né, o ar desse planeta, a gente já começa a adquirir uma imunidade. Então a gente vai dividir a imunologia em 2 partes, uma que é natural e uma que é adquirida. Muito bem, mas os conceitos, né, eles são mais amplos, né? E é importante os profissionais de saúde compreender esses conceitos porque isso vai passar por todos os setores e áreas da saúde, né? Desde a vacina até medicamentos importantes ou terapias importantes, né? Como imunobiológicos, né? Terapias imunobiológicas, né? Ou seja, hoje com o avanço da ciência e tecnologia, a gente já tem terapias plausíveis, né, de uso, inclusive com combate ao câncer, né, e dentre outras, né? Ou algumas viroses importantes. Muito bem. E aí, na vacina, nós estamos falando da atenção primária, lá no início, né? Então é importante que você entenda o conceito geral. Falando em vacina, né, historicamente a gente tem aqui de 1796 até agora, né, uma evolução constante aí das descobertas, né, considerado lá em 1796 por Jenner, né, Edward Jenner, lá criando ali, é chamado pai da imunologia, né, porque criou ali uma mudança de paradigma sobre a varíola, né, e já começou ali a estudar os materiais que ele retirava, né, ali de vacas doentes, e aí ele começou a fazer esses estudos e tal, né. Depois nós temos o Pasteur, né, Louis Pasteur, todo mundo conhece, né, já quando a gente fala de vacinas também, e aí vem, né, até 1890, e daí para cá a gente vem criando métodos, formas, né, até chegar na Covid-19, que também foi um grande divisor de águas quando a gente fala de processo imune, porque a gente trabalhou vacinas aí de uma maneira muito ágil, mais rápida, em que a gente conseguiu a partir dali descobrir outras coisas, né? Até tratamentos, por exemplo, mais avançados em relação às terapias imunes, né?
Muito bem. Então, como eu estava dizendo antes, nesse conceito geral da imunologia, que é o nosso sistema de defesa contra agressores, né, ou qualquer célula que se comporta de maneira inadequada, que esteja agredindo o organismo, a gente vai ter os dois tipos de imunidades. Primeiro, a imunidade natural, que eu vou chamar aqui de imunidade inata. Então, nós vamos chamá-la aqui de imunidade inata, sendo conhecida como imunidade natural, né? É a primeira linha de defesa. Quando a gente pensa em pele, né? A pele é uma linha de defesa, né? Secreções como lágrimas, né? Saliva. Então, você sempre tem que pensar aqui, olha, na minha região oral, né? Na mucosa oral, né? Eu tenho aqui dentro saliva, mas eu tenho micro-organismos importantes, né? Que a gente vai chamar de microbiota, né? Oral, né? A própria pele, né, vai atuar ali como uma barreira contra alguns agentes que podem querer invadir. Então, algumas secreções, elas são importantes, né? Lágrimas também, você vê ao redor dos olhos, né? A gente lacrimeja, limpa também, faz com o processo de células que vão ali trabalhar como agentes de defesa. Então, é a defesa natural, é uma defesa primária. Essa a gente não nem percebe, mas estão ali em constante atuação, né? Então, essa defesa primária na imunologia, né, que a gente vai ver que tem muitas células que estão ali sendo recrutadas, né, nesse exemplo que eu dei para vocês, de lágrima, saliva, etc. Tem algumas células que estão ali recrutadas nesses ambientes, nessa microbiota, ou seja, nessa região, nessas regiões, elas estão fazendo ali um trabalho importantíssimo, que é ir até o agente invasor, né, fazer uma fagocitose. Então, todos nós sabemos que as células vão produzir fagocitose. O que é fagocitose? Englobar esse invasor para processar esse invasor ali, de certa forma, digerir esse invasor e a partir dali gerar uma resposta, né? E também, além da resposta, ela vai gerar também contra uma nova invasão. Então, vai gerar fragmentos desse invasor, ou dessa célula, ou desse parasita, um vírus, ou uma bactéria. Essa é a natural. Mas quando eu gero memória, eu já tenho um outro tipo de resposta, né? Vamos falar então da resposta adaptativa que eu chamei de adquirida. Então veja, eu tenho a resposta inata, natural, que eu já tenho quando eu nasci, vim ao mundo. Já tenho essa resposta. Mas eu começo a desenvolver outras agora, né? Porque eu tive contato com o vírus pela primeira vez. A partir dali, por exemplo, eu já vou obter respostas para esse vírus, a maioria dos vírus, né? Teria respostas ali, tá? Então, quando eu tenho uma outra exposição, né, uma exposição ao antígeno, que é um invasor, o antígeno aqui, quando eu falo antígeno, a gente está falando de invasores ou células que se comportam como antígeno, ok? Então, ela já é mais específica do que a resposta natural, que é uma resposta inata, né, é uma resposta grande. Ela não entende o que é o invasor, então ela vai lá e é uma resposta muito exacerbada, né, aguda, né? Já na resposta adaptativa adquirida, que é a segunda resposta, aí nós vamos ter aqui um processo que quando eu tive exposição, eu gerei memória. E essa memória permite que eu tenha respostas mais rápidas à medida em que eu vou me submetendo a esse vírus, tá? Por isso, quando a gente fala de vacinas, tem uma unidade específica falando sobre vacinas, em que a gente exatamente encontra este conceito aqui, né, que a gente produz a vacina com fragmentos dos determinados vírus, por exemplo, da gripe, né, um exemplo que eu estou dando. Este exemplo aí quando eu tenho uma exposição, um contato com esse vírus em algum ambiente, se eu tenho a vacina, eu tenho fragmento dele. Então eu terei uma resposta mais rápida e eu vou conseguir automaticamente debelar aquela situação, certo? Então, no material de vocês, tem também uma sequência que a gente coloca, tem algumas imagens, né, para você compreender um pouco melhor, que essas respostas aí, elas estão ligadas ali ao tipo de exposição também, ok? Dentro da imunidade, que é uma imunidade adaptativa, que é essa segunda resposta que eu disse para você, eu vou ter ali algumas divisões, tá? Por exemplo, eu vou ter uma resposta ativa, que é adquirida após exposição natural ou vacinação, passiva, pela transferência ali, por exemplo, algumas transferências pelo leite materno, ou até mesmo pela placenta, né?
seria uma passiva. Posso ter também uma imunidade humoral, que é uma resposta já através das moléculas, né, sanguíneas, secreções de mucosas, que é a produção de anticorpos, né? Por exemplo, esse tipo de resposta, o linfócito B, que eu vou falar um pouquinho mais adiante, certo? Eles atuam ali como um agente que vai produzir clones a partir dele, né? Aí a gente fala que é humoral, porque a partir desse contato eu vou gerar anticorpos. Não se preocupe, que tem uma unidade a gente vai falar sobre anticorpos, tá? E temos a imunidade celular. Além da humoral, que é essa com o linfócito B, eu tenho a celular, que é uma resposta mais tóxica, uma resposta de eliminação de células. Aqui a preocupação não é nem tanto gerar clones de memória, mas sim ir até o agente invasor, isolar esse agente invasor e eliminá-lo. Então tem um momento que a gente fala sobre isso. Neste caso, a gente vai trabalhar aqui com a ideia dos linfócitos T, diferente da humoral, que eu vou trabalhar o linfócito B. Muito bem. E para a gente produzir tudo isso, a gente tem alguns órgãos, né? A gente vai chamar órgãos do sistema imune, tá? Tem os órgãos de linfóides primários, órgãos linfóides secundários. Primários, medula óssea e timo. Secundários, linfonodos, baço, tecidos linfóides associados a mucosas, que a gente chama de malte, certo? Então, esses órgãos, eles estão prontos para produzir para nós células de defesa, tá? Então, diante desse conceito, a gente vai ter que entender que essas células de defesa vão estar sempre prontas, em prontidão. Algumas delas a gente vai estudar com mais calma depois. Por exemplo, é o linfócito T, é o linfócito B, que produz anticorpos. Os macrófagos são agentes que chegam, que são agentes de fagocitose, como eu disse no início, eles englobam o agente invasor para produzir as respostas na sequência, né? Células especializadas como as células apresentadoras de antígenos, né? As dendríticas são células que apresentam antígeno, e células NK, que é um tipo de linfócito, né? Que é uma célula natural killers, que é uma célula que trabalha com a ideia de eliminação. Por isso que chama natural killers, ou natural killers, né? Ela vai ali destruir uma célula que está infectada, por exemplo, com vírus, né? Muito bem. Então, nós colocamos para vocês uma imagem, se você estiver acompanhando pelo texto, né, dessa unidade, você vai ver que tem ali um comparativo entre a imunidade inata e a imunidade adaptativa. Essas informações que eu estou passando para você estão descritas nos desenhinhos, então você consegue entender ali qual é o mecanismo, né, as barreiras da pele, né, no início ali da imunidade inata, e também o confronto que eu tenho aqui na imagem, né, entre os linfócitos B atuando ali como clones, né, produzindo anticorpos, e os linfócitos T atuando como células citotóxicas, né, a gente vai falar assim. Então, toda essa importância da imunologia clínica, ou do sistema imune, essa importância está ligada aí na produção de vacina, no controle de doenças autoimunes, nas imunodeficiências e na oncologia. Deixei a oncologia por último porque a gente tem algo hoje chamado imunoterapia, que é muito promissor para o tratamento de vários cânceres, né? Então, dessa forma, nessa unidade, eu vou concluindo por aqui, porque a gente vai detalhar um pouco mais sobre cada uma desses conceitos que eu introduzi, que eu trouxe para você aqui nesse momento. Então, nos vemos na unidade 2, onde a gente começa a detalhar um pouco mais o processo de imunologia. Até lá!